Para quem acompanha One Piece há anos, sem dúvidas reflete e teoriza bastante sobre os grandes mistérios da obra. E um dos principais mistérios da obra que recentemente vem sendo trabalhado na história é sobre a linhagem dos D, presente nos nomes de alguns personagens como Monkey D. Luffy, Gold Roger e tantos outros. Essa simples inicial é carregada de significado, teorias e, claro, muito, mas muito mistério. Ao longo da história, Eiichiro Oda vem nos deixando pistas sobre o verdadeiro significado dessa inicial, mas apenas recentemente no mangá, algumas respostas começaram a surgir. Porém, essas revelações só serviram para aumentar ainda mais a nossa curiosidade. Porém, com base em várias dicas do Oda e referências claras da obra baseadas na Bíblia, eu pensei em uma teoria muito interessante, que pode nos ajudar a ter uma ideia do significado dos D, a verdade sobre os poneglyphs e até mesmo o que de fato deve ser o tesouro One Piece. E sim, você não entendeu errado, One Piece tem muitas referências à Bíblia. Acredite, no arco de Egghead, Eiichiro Oda deixou escancarado na nossa cara isso em vários momentos. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês essa minha teoria. Vamos lá! Fala galera, beleza? Eu sou Bruno Guimarães. E antes da gente continuar, já deixa aquele like maroto e se inscreva no canal com o sininho ativado. Feito isso, vamos lá! No capítulo 1085 do mangá, finalmente nos é revelado uma informação crucial. O D está ligado diretamente à linhagem de rebeldes que se opuseram ao governo mundial. Essa revelação aconteceu na conversa entre o rei Nefertari Cobra e os 5 anciões. Nesse incidente, somos surpreendidos pela aparição de Imo-sama, a verdadeira figura que controla o governo mundial e se senta no trono vazio. Imo-sama revela que a primeira pessoa a carregar o D no nome foi Nefertari Lili, ancestral da família Nefertari e responsável por espalhar os poneglyphs pelo mundo. Imo também cita que a maioria dos portadores do D desconhece de suas origens e a verdadeira razão por trás do título. Como sabemos, desde o início da história de One Piece, o D é ligado a uma vontade especial, que parece ser passada de geração em geração. Gold Roger, o rei dos piratas, foi o primeiro a trazer a atenção ao nome, principalmente quando Kureha revelou seu verdadeiro título, corrigindo o erro de Gold Roger. Além disso, Barba Branca, ao falar sobre a vontade dos D, sugeriu que há uma conexão direta entre ela e o próprio tesouro One Piece. Ou seja, o D pode não ser apenas um símbolo, mas um elo entre o século perdido, os poneglyphs e o tesouro One Piece, que se encontra na última ilha. Bom, mas e aí? Qual ligação da Bíblia nisso tudo? Bem galera, sabemos que existem várias teorias que tentam explicar o que significa o título D no nome de vários personagens. Uma das teorias mais famosas conta que o D está relacionado a um sorriso. Curiosamente, Roger batizou a última ilha de Ilha do Sorriso, ou Conto do Sorriso. Uma teoria muito boa por sinal, que colabora bastante com o que nos foi apresentado até agora sobre a figura de Joy Boy, o menino alegre. Porém, galera, levando em conta que One Piece claramente se baseia na Bíblia em vários momentos, me vem em mente a ideia de que os D é uma inspiração direta aos apóstolos da Bíblia, seguidores de Jesus Cristo. No caso, os D seriam descendentes direto da primeira linhagem de seguidores de Joy Boy. Isso porque Joy Boy e Nika é citado na obra como o Libertador. Outra referência clara à Bíblia em One Piece, temos as árvores de Adão e Eva, claramente associadas aos primeiros seres humanos que habitaram a Terra segundo a Bíblia. De acordo com o mural, aparentemente o deus da floresta cria as Akumas no Mi por meio de uma grande árvore. Muito provavelmente foi pela árvore Eva. Referência clara à história de Adão e Eva e o fruto proibido no início da história da humanidade. Outra referência clara à Bíblia em One Piece é a Arca de Noé. A Arca Noah, que está localizada na Ilha dos Tritões, servirá para levar todos os tritões à superfície após a destruição de sua ilha por um garoto de chapéu de palha. No arco de Egghead, ficamos sabendo que um novo dilúvio vai acontecer no futuro da obra, o que aumenta ainda mais a importância dessa arca no futuro da história. Outra referência de One Piece à Bíblia que muitos não se ligaram aconteceu no capítulo 430, onde aconteceu a emocionante despedida do Merry.
após sua última viagem que aconteceu até a ilha Enies Lobby, onde ele salva todo o bando do Buster Call da marinha. Vimos que Luffy, após perceber que não podia mais navegar com o Merry, decidiu queimá-lo. Pra quem não sabe, esse momento claramente é uma referência à história de Moisés e à morte de um cordeiro, que impede que o anjo da morte entre nas casas e mate o primogênito das famílias. Esse sacrifício também antecipa a morte de Cristo, que muitas vezes é citado na Bíblia como o Cordeiro de Deus. A morte do cordeiro traria libertação, onde renasceria como um leão. Claramente vemos isso em One Piece após a morte do Merry, representado por um cordeiro. Não demora muito tempo e o bando conhece Frank, o carpinteiro do bando, que constrói o navio Sunny, representado por uma cabeça de leão. Navio esse que será fundamental na jornada do bando do Chapéu de Palha até a última ilha, onde acontecerá a libertação, liderada por Luffy, que herdou o propósito de Joy Boy. Luffy é o novo portador da Hito Hito no Mi, modelo Deus do Sol Nika, fruta que representa o Deus da libertação, tão temido pelo governo mundial. É aquele que herdou o propósito de salvar o mundo dos humanos que se tornaram Deus, segundo o moral de Elbaf. Joy Boy claramente é uma referência ao Messias e os Di certamente é uma referência aos apóstolos. Muito provavelmente, os piratas de Joy Boy possuíam um Di no nome, que na minha opinião deve significar Dawn, amanhecer. E assim como existiu um traidor entre os apóstolos, existe um traidor entre os Di. Vegapunk tentou alertar a todos os Di em sua mensagem, mas acabou sendo interrompido com o robô sendo jogado no mar. Eu tenho certeza que naquele momento, Vegapunk alertaria ao mundo de que entre os Di existe um traidor, ou um falso Di. E eu não preciso nem dizer quem seria esse suposto traidor ou esse falso Di. Claro, Marshall the Teach, o Barba Negra. Algo que conecta perfeitamente com as palavras de Barba Branca, que disse que ele não era o homem que Roger esperava. Referência clara a um dos apóstolos que traz Jesus Cristo, Judas. Podemos ter uma ideia disso, já que no momento em que Vegapunk revelaria isso ao mundo, vemos o próprio Barba Negra aparecer na cena. Não acredito que tenha sido uma coincidência. Outro paralelo muito bacana para citar nesse vídeo é o de Roger e João Batista. O primeiro deles, ambos eram rebeldes aos olhos dos donos do poder. 2. Os dois foram presos e executados. 3. Ambos tinham algum parentesco com o Salvador do mundo. João e Jesus eram primos. Roger e Luffy são do mesmo clã, o clã dos D. Outra coisa muito legal pra gente citar aqui é relacionado ao Reino Antigo. Após as palavras de Vegapunk sobre a derrota de Joy Boy, me veio em mente a ideia de que Meridioa na realidade é a verdadeira localização do Reino Antigo. Paralelo perfeito com a ideia de Imu-sama ser uma referência à figura do Anticristo. Na minha opinião, assim como podemos ver no mural, Imu-sama terá uma aparência de dragão em sua forma final. Assim como o Anticristo é citado na Bíblia na Batalha Celestial com o Arcanjo Miguel e os anjos, que batalharam contra uma fera, um dragão. Assim como descrito a previsão do terceiro mundo no mural, o sol retornará, e trazendo um novo amanhecer, eles certamente se encontrarão novamente. Mensagem essa que prevê o futuro do que vem por aí. Muito legal, né, galera? Além dessas referências à Bíblia citadas nesse vídeo, tem muitas outras. O arco de Skypiea mesmo é lotada delas. Caso vocês queiram, eu posso estar fazendo uma parte 2 comentando só sobre as referências à Bíblia no arco de Skypiea. Comenta aqui embaixo no campo dos comentários o seu feedback sobre essa ideia. Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiram, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscreva no canal com o sininho ativado. Eu te vejo no próximo vídeo.